Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lucas Nogueira e estou aqui para dar continuidade na nossa especialização em fisioterapia quiropráxica. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a quiropraxia esportiva, a quiropraxia esportiva americana e a atuação do fisioterapeuta quiropraxista no Brasil. Há algumas diferenças, mas é uma área extremamente bonita, muito legal e que vocês vão gostar, tá bom? Então, a partir de agora, nós vamos dar nosso início a esta aula, tá? Um abraço! Então, vamos lá, pessoal, dando continuidade. Aqui é um breve currículo, tá? Então, tanto atletas de alto nível quanto atletas amadores buscam na quiropraxia esportiva minimizar falhas e alterações na biomecânica, para que dessa forma obtenham maiores vantagens durante o desporto. Essa é uma figura muito comum, né, utilizada no mundo da quiropraxia esportiva, que aparece várias celebridades, cada uma dando o seu depoimento de como a quiropraxia atua e os benefícios que ela dá em cada um deles no seu dia a dia e na sua performance esportiva. Então, todos os times da NFL contam com um quiropraxista na linha lateral. E você? Por que você não pode ser um desses? Né? Essa é a sua chance, galera. Os benefícios da quiropraxia esportiva. Uma pesquisa conduzida pelos doutores Anthony Lauro e Brian Mote, publicada no Jornal de Pesquisa em Quiropraxia e Investigação Clínica em 1991, indicou que o tratamento quiroprático pode melhorar o desempenho do atleta em até 16,7% num período de 2 semanas. Olha que legal isso, hein? Então, em 2 semanas, você pode ter um ganho de 16%. Gente, isso é muita coisa, tá? Parece pouquinho, mas quem trabalha com esporte sabe que ganhar 10% já não é fácil. 16,7% é muita coisa. O estudo também mostrou que atletas livres de alterações reagem mais rápidos e têm melhor coordenação e executam movimentos que exigem mais do corpo com maior precisão, fazendo deles melhores atletas de uma maneira geral. Além de melhorar o desempenho físico, a quiropraxia esportiva tem se mostrado eficiente na melhora da concentração e vigor mental, imunidade, tempo de reabilitação pós-lesão, prevenção das lesões principalmente, tá? E aqui eu vou ter alguns dos principais nomes do esporte que fazem campanha a favor da quiropraxia pelo mundo, tá? Que é o Robert Scheid, 8 vezes campeão mundial de atismo, o Vitor Belfort, campeão mundial de vale tudo, Tiger Woods, golfista profissional e campeão mundial, a Venus Williams, tenista 5 vezes campeão do Grand Slam de tênis, Tom Brady, 4 vezes campeão do Super Bowl, lá da NFL, né? O Michael Jordan, 5 vezes campeão da NBA e 6 vezes da MVP, né? E 6 vezes campeão da NBA. Evander Holyfield, campeão mundial de boxe, e o Arnold Schwarzenegger, 7 vezes Mr. Olympia. Então esses são alguns dos grandes nomes que fazem, que lutam a favor, né? Que fazem propaganda a favor da quiropraxia no esporte. Quiropraxistas não manipulam, tá, gente? É isso que vocês têm que sempre estar lembrando. Quiropraxistas não manipulam. Quiropraxistas ajustam. O ajuste quiropráxico é o nosso instrumento de tratamento. Porém, quiropraxia não é só ajuste, ok? Ainda pouco conhecida por grande parte dos brasileiros, a quiropraxia esportiva
É um tratamento que está cada vez mais em alta em clubes esportivos, boxes de crossfit e equipes de luta e academia. Para o atleta, seja ele profissional ou amador, esse tratamento reequilibra e alinha mais o corpo, o que consequentemente gera um melhor desempenho, reduz as lesões e, em caso de lesão, auxilia na melhor recuperação e acelera também essa recuperação muitas vezes. Por quê? Porque se eu tiver uma alteração por algum desalinhamento, ou no nosso caso uma subluxação articular, após a correção, você vai ter uma resposta mais rápida do corpo para a melhora desse quadro, diminuição da dor e inflamação também, fazendo com que ele volte cada vez mais rápido à sua performance esportiva, tá? Um estudo publicado na revista Spine de 2017 aponta que a quiropraxia, aliada ao fortalecimento convencional para dores na lombar, pode diminuir significativamente os incômodos e otimizar a recuperação. Outro estudo da revista Spine de 2015 analisou medicamentos, tá, prescritos pelo médico, contra a manipulação espinhal e descobriu que 56 dos pacientes que foram ao médico, 56% dos pacientes que foram ao médico, 36% tiveram melhora na dor lombar em 4 semanas. E 94% dos pacientes que foram submetidos à quiropraxia também tiveram 30% de melhora na dor lombar após 4 semanas. Então, basicamente, os efeitos da quiropraxia foram semelhantes, a gente pode falar até melhores que a medicação. Por quê? Porque a quiropraxia ela sempre corrige a origem do problema, tá? Então, nós tratamos a causa, enquanto a medicação trata o sintoma. Pode ser feito um trabalho em conjunto? Sim. O trabalho em conjunto ele vai nos ajudar a potencializar os efeitos daquilo que nós fazemos. Ir ao quiropraxista deveria ser um hábito frequente das pessoas que buscam uma vida com mais saúde. Além dos benefícios já citados, o tratamento feito de forma preventiva proporciona uma melhor qualidade de vida. As lesões esportivas são produzidas por esportes ou exercícios e são consequência de métodos de treinamento incorreto, anomalias estruturais que geram compensações, fragilidade dos músculos, tendões e ligamentos e desgaste crônico resultante de movimentos repetitivos. Por quê? Porque nós estamos falando, pessoal, de performance. Então, performance é o quê? É o ganho constante, tá? Na melhora constante do aspecto físico do atleta. Um atleta, por exemplo, de esportes que fazem força, fisiculturismo e assim por diante, com o passar do tempo, como eles muitas vezes não conseguem ter um tempo necessário de descanso, gera fragilidade da musculatura, tendão e ligamento, além do desgaste crônico. E também exercícios incorretos, muitas vezes passados por profissionais não capacitados ou mesmo pelo pessoal pelos blogueiros aí que atuam na mídia social, que não tem uma formação adequada, vai passar algo errado e esse errado, sem o acompanhamento devido, vai gerar compensações e lesões estruturais. Cada esporte possui a sua característica própria de espaço, tempo, dinâmica e exigências físicas, e esses fatores vão caracterizar o tipo de lesão mais frequente de cada um dos esportes. Essas lesões podem ser classificadas como agudas, incluindo dor repentina, intensa, edema, incapacidade de suportar peso na região da lesão, mobilidade alterada da articulação, fraqueza das extremidades e luxações. Também existem as lesões crônicas que influenciam no rendimento do atleta. Então é aquela lesão mal curada,
aquela lesão que foi lesão em cima de lesão, que foi passando, que o atleta até acostumou com ela. Porém, ele não consegue ter um ganho de performance por conta dessa dor. Então ela afeta diretamente a qualidade da execução de movimentos devido ao aparecimento da dor durante a atividade esportiva e do exercício, bem como durante o repouso e até mesmo edema. Então, de repente, um jogador de futebol que após uma subluxação, uma alteração no tornozelo, tá? Que não foi tratada, não foi ajustada da maneira correta, toda vez que ele joga um pouco mais, ou dependendo do quanto ele é esforçado durante o jogo, durante o treino, no final esse joelho volta a inchar, volta a inflamar esse tornozelo, né? Então ele não consegue ter um ganho. Por quê? Porque toda vez que ele faz um pouco de esforço, ele se machuca. E a quiropraxia vai atuar justamente corrigindo alterações. Por exemplo, o entorse em eversão de tornozelo. Você vai ter o quê? Normalmente, anteriorização de talos. A nossa fíbula, normalmente, ela vai descer, né, em relação ao maléolo externo dela. E você pode ter alterações também de cuboide, calcâneo e metatarsos. Então, quando você faz a correção, você tem que visar todos esses pontos para corrigir e ajustar as articulações, resultando aí então também numa diminuição de edemas. Outros esportes que podemos estar citando, por exemplo, esportes de luta, judô, jiu-jitsu, você tem o quê? Muitas lesões de lombar, lesões de quadril, joelho, tornozelo e ombro, tá? Já esportes como o tênis, você vai ter mais alterações de quadril, tornozelo, punho e cotovelo. É de extrema necessidade ao atleta ter uma assistência multidisciplinar e integral que vise a prevenção dessas lesões e seu tratamento quando necessário. Problemas como fadiga muscular, dores de coluna, na cabeça e articulações dos membros são perfeitamente tratados, seja na prevenção e tratamento de lesões ou melhora do desempenho. O fisioterapeuta especialista em quiropraxia esportiva tem como principal área de atuação não só a coluna vertebral, mas principalmente o ajuste das extremidades. Então, quiropraxia esportiva, você tem que pensar na coluna, né, que é a base da quiropraxia, porém, você tem que ser um especialista no diagnóstico e no ajuste das disfunções das extremidades, tanto elas superiores quanto as inferiores. Além disso, você tem que conhecer o gesto esportivo que esse seu paciente, esse atleta, exerce. Qual é o tipo de treino que ele faz, qual é o esporte, quais as principais lesões, o gesto esportivo, para que quando ele fale para você o que aconteceu, você consiga entender. Por exemplo, vou falar um esporte que não é tão usual no Brasil, né? Que seria o golfe. Só que nós temos cada vez mais um número de praticantes dessa modalidade. E chega um paciente para você na sua clínica, falando que quando ele faz o backhand dele, durante o movimento que é o swing, né? Na hora que ele realiza o swing e o backswing, que é quando ele faz o movimento anterior ao movimento de tacada, ele sente dor. Então você tem que entender o gesto esportivo dele para poder estar corrigindo a disfunção. Porque se você não entender qual é o esporte ou o movimento esportivo que esse atleta faz, você não vai conseguir tratar da maneira correta a dor dele, fazendo com que demore mais tempo a recuperação. Estudos mostram que a coluna vertebral pode comprometer a função das extremidades, pois transmite e absorve força entre os membros superior e inferior. Por outro lado, as disfunções que ocorrem nas extremidades
podem influenciar na coluna vertebral e, consequentemente, causar prejuízo à performance atlética deste paciente, correto? A quiropraxia tem ganhado espaço entre a equipe médica dos grandes clubes esportivos pelo mundo. Em 1980, a primeira equipe olímpica de medicina esportiva dos Estados Unidos incluiu um quiropraxista nas Olimpíadas de Inverno. Isso lá em 1980, tá? Em 86, foi criada a Federação Internacional de Quiropraxia Esportiva, a FIX. No mundo, nos últimos Jogos Olímpicos, os Estados Unidos incluíram no seu time 5 médicos e um quiropraxista. Nas Olimpíadas de Atlanta, a maior parte dos times olímpicos internacionais já estava utilizando quiropraxistas na sua equipe. Nas Olimpíadas do Brasil, além de várias delegações possuírem em sua comissão médica de 1 a 2 quiropraxistas, foi montado um centro de reabilitação física no Rio de Janeiro, tá? Para uso exclusivo dos atletas olímpicos. De todos os serviços mais utilizados, segundo um dos fisioterapeutas responsáveis pelo centro de reabilitação, foi o setor de fisioterapia quiropráxica, que, com mais de 30 atendimentos ao dia durante os 10 dias de Jogos Olímpicos e 10 dias dos Jogos Paralímpicos. Então eles atuaram não só nas equipes olímpicas, como também nas equipes paralímpicas, onde você tem que também ter um conhecimento da parte de neurologia para saber os tipos de alterações que geraram aquela deficiência, né? Ou aquela parte especial, né? Daquele atleta especial com algum tipo de deficiência que ele tem. Então tem que saber, tem que estar estudando e se capacitando cada vez mais. Competições profissionais de futebol, golfe, surf, voleibol, jiu-jitsu, fisiculturismo têm inserido o quiropraxista no acompanhamento dos atletas. Na Europa, a manipulação da coluna vertebral e de extremidades é relatada como essencial nos treinamentos e competição de atletas. A maioria dos programas de esportes individuais ou coletivos nos Estados Unidos acrescentou os cuidados quiropráxicos nas estratégias de prevenção e recuperação de lesões esportivas. Atualmente, a quiropraxia desportiva faz parte de uma ampla organização de medicina esportiva nas Olimpíadas, esportes acadêmicos profissionais, escolares e clubes de jovens esportistas nos Estados Unidos. O objetivo da quiropraxia esportiva: reduzir a disfunção das disfunções biomecânicas através de ajustes articulares, bem como a liberação de tecidos moles, é o foco central do quiropraxista esportivo, permitindo a saudável função do sistema neuromúsculo-esquelético e prevenindo assim outras lesões e adaptações do corpo. O tratamento de atletas amadores e profissionais segue 3 objetivos: aumento da performance através dos ganhos de mobilidade das articulações e dos músculos, prevenção de lesão e reabilitação das lesões. Além disso, as técnicas quiropráxicas atuam na reabilitação de lesões, acelerando o processo de drenagem do acúmulo de líquidos inflamados na região, consequentemente redução de edema, redução de dor local, prevenção de lesões e aumento da precisão na percepção do corpo em relação ao espaço. Como a procura pela atividade física tem crescido e a busca do corpo perfeito tem estimulado a realização de treinos cada vez mais intensos,
Os programas de treinamento e seleção de aparelhos devem ser adequados conforme a necessidade e limitações do esportista, para a obtenção de resultados eficazes em longo prazo. Entretanto, muitos praticantes de atividades físicas sacrificam a correta postura dos exercícios em busca de repetições com cargas cada vez mais elevadas. Porém, se sabe que o movimento não é colocando peso, exagerando no peso, que ele vai ter um ganho, se ele não fizer os movimentos em amplitude correta, tá? Exercícios feitos com repetições curtas não faz ganho, tá? Para ele ter ganho de sarcômeros em série, há a necessidade de que eles tenham durante o movimento toda a contração e todo o alongamento proporcionado pelo movimento das articulações. Além de minimizar a eficiência do exercício, a prática de movimentos com cargas muito elevadas, superiores aos níveis de aptidão do executador, pode lesar músculos, tendões, ligamentos destes indivíduos. Ser acompanhado por um profissional de educação física, habilitado e usar técnicas corretas para a realização do movimento durante o exercício é extremamente importante por diversos motivos, principalmente a segurança. Então, o trabalho do quiropraxista esportivo tem de estar sempre ligado a uma equipe multiprofissional, com educadores físicos, com o pessoal da nutrição, com os nutricionistas, tá? O ortopedista, em diversos casos, também. Além disso, a perfeita postura durante o treinamento dos músculos primários, que devem ser trabalhados em cada exercício executado, previne o aparecimento de lesões. É importante que o praticante de fisiculturismo seja acompanhado de um fisioterapeuta quiropraxista. Esse profissional vai atuar desde a prevenção das lesões, corrigindo as disfunções realizadas pelas altas cargas durante os treinos, utilizando-se de técnicas de ajustes articulares, alongamentos, exercícios funcionais para o aumento da definição muscular e postura no palco. Utilizamos também técnicas de liberação miofacial, pois a quiropraxia ela não é só ajuste articular, o thrust. Temos também técnicas de mobilização de tecidos moles, técnicas low forces para ganhar alongamento, flexibilidade e a parte muscular através da liberação e correção miofacial, que nós utilizamos através de técnicas conhecidas como Graston e o Factor. E no Brasil, a mais conhecida é as técnicas da Myoblaster. É comum nos Estados Unidos você ver a atuação direta do quiropraxista no campo, né? Ele vai estar junto do atleta durante o jogo, fazendo ajustes e correções no momento da lesão. Porque, como todo mundo sabe, nós temos dois tipos de times dentro de um jogo de futebol americano para cada lado. O que eu quero dizer com isso? Você tem o time, por exemplo, azul aí, ele vai ter um time de ataque e o time de defesa. Quando é perdido a bola do time de ataque e a bola vai para o outro lado, entra-se o time de defesa, que é o que mais sofre com forças, né? Por conta do excesso de pancada, por ser um jogo de extremo contato físico. Então, dependendo da alteração, o quiropraxista já atua corrigindo a disfunção no exato momento que ela ocorre, fazendo com que esse jogador se mantenha em campo por muito mais tempo. Isso também acontece nos jogos de tênis, onde eles possuem sets muito fortes e disputados, e não tem como falar que o atleta não vai ter dor.
Então o quiropraxista, nesse caso, ele está fazendo um ajuste mais conhecido como DOG, né? Para ajustar torácica e corrigir uma possível disfunção. Aqui nós temos também, no futebol americano, um ajuste específico de cervical alta e um ajuste de lombar no futebol, aí aparentemente no jogo entre Japão e Colômbia. E também mais uma imagem no jogo de futebol americano, né, no time do Dallas contra Washington, aonde o quiropraxista está fazendo um ajuste cervical. Porém, a quiropraxia nos Estados Unidos, ela é diferente da quiropraxia que nós temos no Brasil. No Brasil, nem tudo que se faz, que o quiropraxista pode fazer lá, ele pode estar fazendo aqui. Por quê? Porque a legislação americana é diferente da legislação brasileira. Por exemplo, o quiropraxista americano, o quiropraxista esportivo americano, ele atua diretamente no campo, onde ele tem no seu escopo de ferramentas, além das ferramentas tradicionais da quiropraxia, ele pode dar um auxílio com desfibrilador, suturas, tá? Anestésicos e analgésicos, que nós não podemos estar fazendo aqui, pois a nossa legislação não permite. O que ela permite que tenha com o fisioterapeuta quiropraxista esportivo, ele tem que possuir na maleta dele gelo, sacos para esse gelo, pomadas tópicas, né? Então seriam pomadas anti-inflamatórias ou spray, aqueles sprays gel cool, né? Aqueles sprays que vão diminuir rapidamente a temperatura para diminuir o edema também, além do uso dos equipamentos de quiropraxia. Então vale lembrar que cada país possui a sua regulamentação. Então o mais importante para nós, o que é que nós tenhamos nas nossas mãos o melhor instrumento para a correção das disfunções. Porque é o ajuste quiropráxico que faz a diferença no nosso tratamento. Essa daqui foi apenas uma introdução. Nós ainda teremos as aulas completas de tudo isso mais para frente. Aguardo vocês, tá bom? Um grande abraço mais uma vez. Tchau, tchau.